Bom dia, galerinha. Vamos começar a nossa aula de espanhol. E hoje a gente vai falar sobre viagens. Então, eu pergunto a vocês, ¿te gusta viajar? Que lugares sueñas em conhecer? Quando piensas em um viaje, que imaginas que vas a hacer? ¿Vas a divertir-se? ¿Vas a trabalhar? ¿Vas a hacer novos amigos, descansar, conhecer outra cultura, visitar parientes, comer pratos típicos, visitar museus ou estudar? Que piensas? Que me ha rogado, yo lo tengo oficial. Yo te he observado, no aguanta, se adapta, me dice, no quiero que termines. Es un misterio, pero no decide. En las noches soy yo la que define. Então, pessoal, pega o livro de vocês, abram aí na página 91, que a gente vai continuar falando sobre viajar, né? Quero que vocês me digam que lugar vocês gostariam de ir, assim, quando vocês possam. Bota lá nos comentários, que a Pro vai ler, vai ver quem sonha ir, principalmente para outros países. Valeu? Olha só, nessa página 91, nós começamos a falar sobre viagem. Vas a viajar. Veja primeiro como é que a gente fala. A gente utiliza uma perífrase verbal. O que é uma perífrase verbal? Quando a gente usa mais de um verbo para passar uma única ideia. Então, eu uso aqui o verbo vas, eu uso aqui o verbo viajar e eu uso a preposição. Então, essa estrutura é chamada perífrase. Porque ela é formada por dois verbos, a gente chama de perífrase verbal. E traz essa ideia de futuro. Então, você vai viajar o ano que vem, daqui a 2 anos, 5 anos, quando se formar, quando já tiver uma carreira, enfim. Então, no livro de vocês, na página 90, tem assim: Juliana Garcia trabalha em uma revista dirigida aos jovens e cabe a ela escrever uma reportagem sobre viagens. Escuta e leia o que contestaram. Lembra o que significa contestaram? Responderam. Alguns entrevistados a pergunta: que vas a hacer en estas vacaciones? Aprendeu o que é a palavra vacaciones? Vacaciones, grifem aí no livro de vocês e já aprendem, anota se for o caso, porque é palavrinha que a professora vai cobrar de vocês, significa férias. Rita Echeverria respondeu assim: minha família vai conhecer as Islas Canárias. O que é isso? São as Ilhas Canárias, são as ilhas que ficam na Espanha. Pero yo voy a quedar-me trabalhando em Madrid. O que ela disse? Disse que a família dela vai conhecer as Ilhas Canárias, porém ela vai, olha, ela botou a palavra a quedar-me, ó. Yo voy a quedar-me, vou ficar trabalhando onde? Madrid. Quem lembra da que fica Madrid? Na Espanha, capital da Espanha. Lembram disso? Es que sou becária e neste momento não tenho vacaciones. O que ela quis dizer? Quis dizer que ela tem becas. O que é isso? Ela tem uma bolsa de estudo, então ela não tem direito a ter férias a qualquer momento, tá bom? Pero, já que não tenho classes em la universidade, então, porém, já que eu não tenho aulas na universidade, vou a ver algumas películas en el cine. Então, já que eu não vou ter aula lá na faculdade, o que eu vou fazer? Eu vou ver alguns filmes, aonde? No cinema. Se é possível, me gostaria de visitar alguns amigos que não veo há tempo. A mí me gusta cuando nos hablan now. Te pido que se quede ahí enviciado. Me dice, baby, suelo interesado. Si quieres ven y quédate a otro lado. A ella le gusta cuando bajo downtown. Me pide que me quede ahí enviciado. Então, pessoal, na página 90, nós temos mais alguns textinhos respondendo essa pergunta para Juliana Garcia, que fez a reportagem. Vamos lá? Acompanhem com a professora. Ramon Dias disse: mis hermanos e eu vamos a conhecer Buenos Aires. Todo mundo sabe que é Buenos Aires, não sabe? Buenos Aires é a capital da Argentina. Vamos a visitar os monumentos históricos e provar o famoso bife de chouriço argentino. Também nos gostaria de ver um espetáculo de tango. Tango é um baile típico, ou seja, uma dança típica da Argentina, né? Em especial de Buenos Aires. E Jaime Rojas. O que Jaime Rojas ha dicho? Vou a quedar-me numa semana em Barcelona. Você sabe onde fica Barcelona? Fica na Espanha. E depois vou a conhecer Paris. Onde é Paris? Quem é Paris? O que é Paris? Paris é a capital da França. Vocês já aprenderam isso aqui, ó. É um aposto que explica o termo anterior.
La capitale de França explica quem é ou onde fica Paris, ok? Quero quedar-me 2 semanas allí. Ele quer ficar umas 2 semanas ali. E aí, na página 90, né, na mesma página, embaixo, vocês vão ver mais 2 respostas para essa pergunta de Poliana. Uma resposta é de Regina Helena Castellano. Ela disse, boiar ser, veja, ela usa aqui a perífrase, que é o assunto que nós vamos aprender hoje. Formada por 2 verbos, boi e a ser, e a preposição no meio. Boiar ser é um curso em Galícia, e depois vou viajar em trem hacia Lisboa. Primeiro ponto, Galícia fica onde? Na Espanha. Lisboa, capital de Portugal. Segundo ponto, veja que a perífrase, boiar ser e boia viajar. Viram? A outra questão que tem aí, que é também assunto de hoje, né, de gramática, é o uso do en tren. Trem é trem, você já sabe que é um meio de transporte. Porém, esse meio de transporte a gente utiliza assim, voy en tren, voy en coche, voy en metro. Depois, mais na frente, eu vou explicar melhor para vocês. Valeu? Tenho muitas ganas de conhecer a capital portuguesa, que é Lisboa, né? E também me gostaria de fazer um recorrido por algumas cidades que estão cerca de Lisboa. Lá na primeira parte, no primeiro slide, nós temos várias fotos. São fotos de viagens que a Proselma fez com a Procarmélia, fez com a filhotinha dela, Melissa. E ali tem muita cidade de Lisboa, tá? Se quiserem dar uma olhadinha ali, que tem algumas eu deixei o nome, tem Sintra, tem Lisboa, tem várias. Olhem lá. E aqui embaixo, Ana Teresa Paz diz assim, voy a visitar mis abuelos que viven en La Paz. Primeiro ponto. Voy a visitar. Voy a visitar é o quê? Perífrase. A mis abuelos, avós, que vivem aonde, gente? Em La Paz. E depois vou a conhecer algumas playas brasileiras com meus tios e primos bolivianos. Quem falou isso? Ana Teresa Paz. Então, gente, na página 93 tem uma atividade para ser feita trabalhando essa ideia de viagens. Tem assim, imagínate que hoje empiezas um viaje com tua família para Andalucia. O que é Andalucia? Andalucia é uma região da Espanha. Vou explicar melhor para vocês daqui a pouquinho, tá bom? Então, você vai imaginar que você vai fazer uma viagem com sua família por essa região da Espanha. E aí vai ler essa programação que está na tela e que está lá no livro de vocês na página 93 e escrever um cartão postal. Em espanhol a gente fala tarjeta postal. Para um amigo dizendo o que vai fazer nos próximos dias. Detalhe, a gente hoje em dia não manda mais postal, né? Por que não? Porque a gente tira a fotinha do lugar e posta no Instagram, no Facebook, em algum lugar, e aí as pessoas ficam sabendo de onde você é, e aí você manda los saludos, é para isso que servem os cartões postais, não é isso? Então, olha só, nesses cartões postais existem elementos textuais que caracterizam os cartões postais, né? Por exemplo, você deve fazer um saludo para começar, ou seja, olá, é uma saudação, uma mensagem, diz assim, te extrañamos mucho desde Andalucía, ou seja, sentimos sua falta aqui em Andaluzia, né? E aí você vai considerar essa linguagem conforme a pessoa que você vai mandar. Se for sua avó, vai ser mais formal, se for seu amigo, vai ser mais informal, enfim. Depois vem a expressão de despedida, hasta pronto, hasta luego, adiós, né? E não esquecer de botar a direção do destinatário, ou seja, a direção, o que é direção? Endereço da pessoa para quem você vai mandar. Se você está falando com sua avó, o endereço da sua avó e assim sucessivamente. Você pode escrever tudo o que diga nesse quadro, né?
para que todos que estão lendo entenda, a pessoa que receber seu cartão postal entenda o que é que você está sentindo ao estar aí, o que, é que você está vendo, se você está gostando, se você não está gostando, o que é que você viu de interessante. Para isso servem os postais. Hoje em dia, a gente faz isso aonde? No Instagram, no Facebook, não é isso? É uma forma, uma atualização do que seria uma tarreta postal. Vamos ver a programação? Acompanhem na tela, mas vocês também vão marcando no livro de vocês na página 93. Vamos lá? Como eu disse, Andalucia é uma região da Espanha, beleza? Ok. Então, ela vai fazer essa viagem por essa região da Espanha e vai conhecer lugares como Granada, que é uma cidade, Córdoba, que é outra cidade, Sevilla, que é outra cidade. Ela vai passar 3 dias e 2 noites e vai regressar para Madrid. Como é que ela vai voltar para Madrid? Ela vai voltar de trem. Olha como eu falei, de trem. Mas, em espanhol, a gente não fala, eu vou voltar de trem. Ele vai falar, yo vuelvo en tren, yo voy en tren, tá bom? Valeu? Aqui tem um mapinha mostrando, tá vendo? Espanha, a capital da Espanha, Madrid. A Espanha faz limite com a França e Portugal, né? Aqui. E aí ela vai fazer essa viagem como, gente? Olha só. Ela chegou, né, de avião em Madrid, pegou o trem, foi para Granada, passou em Córdoba, Sevilla e voltou para Madrid. Entenderam? Muito massa, né? Então, no dia 1º, o primeiro dia de viagem dela vai ser numa segunda-feira. Segunda-feira em espanhol a gente diz que é comum, lunes. Então, ela chegou aqui em Madrid, não lembram que eu falei? Chegou de avião aqui em Madrid e aí vai pegar o trem aqui de Madrid e vai para onde? Acompanhem com a professora, marca indo de vocês também. Ela vai pegar o trem saindo de Madrid e indo para Granada, que é outra cidade. O que diz aqui? Acompanhe. Salida de Madrid al comienzo de la manhã. Então, ele vai sair de Madrid pela manhã. Vamos a viajar, veja aqui, quero que vocês marquem todas as perífrases verbais. Vamos a viajar hacia el sur, atravessando La Mancha e hacer uma parada em um pueblo manchego com recuerdos de Don Quixote. Don Quixote é um personagem espanhol muito famoso da literatura, etc. Entramos por Despenhaperros, que é o nome de um lugar, né? Que fica onde? Em Andalucia. Aí, o segundo ponto. Chegada a Granada. Veja, saíram daqui de Madrid, trem, chegaram em Granada. Chegada a Granada, a hora do almuerzo. Ele não diz a hora exatamente, né? Por la tarde, vamos a recorrer a ciudad e a visitar, incluídos entradas e guias local, el Palácio de Alhambra, sus bellos jardines Generalife, construído em época árabe. Essa noite vamos a bailar. Opcionalmente, les sugerimos uma fiesta flamenca. Vocês já sabem, né? O que é flamenca? Aquele baile onde a menina dança como se tivesse um parceiro e esse parceiro é representado pelo touro. Lembram disso? Da tourada? Gente, eu sei que vocês lembram. Pronto, viveu isso tudo em Granada nesse primeiro dia, na segunda-feira. Vamos para o segundo dia, que é martes, ou seja, terça-feira. Terça-feira, ela vai fazer o quê? Vai sair de Granada, vai passar em Córdoba e vai parar em Sevilla. Então, veja. Tempo livre em Granada. O que significa tempo livre em Granada? Significa que você pode fazer o que quiser, né? Você não tem um horário lá com o city tour, com o seu guia. Não, você pode sair, dar um passeio pelas praças, fazer umas comprinhas, sentar num café, tomar alguma coisa. Enfim, você faz o que quer, já que o tempo é livre. Ao meio-dia, vas a salir hacia Córdoba. Veja isso aqui, ó. Vas a salir, uma perífrase verbal. E esse hacia, em direção a Córdoba, atravessando os bellos paisajes de la Andalucía interior com seus pueblos blancos e las ruínas dos castillos árabes. Vocês vão ver muitos castelos na Espanha. Em especial, alguns que têm esse estilo árabe, porque lembra que eu já expliquei para vocês que a Espanha foi, durante muito tempo, como é que se diz? Ela foi dominada pelos árabes, enfim. Em Córdoba, vamos almoçar, conhecer, vejam, vamos almoçar, mais uma perífrase verbal. Conhecer a Gran Mesquita e passear por suas callejas floridas, são ruas floridas. Chegada a Sevilla, olha aqui, ó,
Saíram de Madrid, foram para Granada, passaram em Córdoba, pronto, chegaram em Sevilla, que é outra cidade. Que dia foi? Chegaram no final da tarde, e aí nós já vamos começar nosso terceiro dia de viagem, que é miércoles, ou seja, quarta-feira. Na quarta-feira, ela tem esse compromisso, né, com o guia dele, que faz o City Tour, e ele vai fazer o quê? Vai fazer essa viagem de trem de Sevilla hasta Madrid. Então, vamos lá? Por la mañana le incluímos uma visita panorâmica de Sevilla. Vamos a conhecer a catedral e sua famosa Giralda, las márgenes de Rio Guadalquivir, los populares bairros de Santa Cruz e Triana. Por la tarde, va a haber traslado a la estación. Vou explicar isso aqui para vocês, ó. O que significa isso? Quando a gente faz uma viagem, que a gente vai comprar a viagem, né? Você compra as passagens, né, de avião, de trem, do que for, compra os passeios, e entre uma dessas coisas que você pode comprar é esse traslado, que significa que é um carro que vai pegar você lá no aeroporto e levar para onde você precisa, no caso, um hotel, enfim. Esse é o traslado. Regresso en el AVE, uno de los trenes mais rápidos do mundo. O que é o AVE? É o nome, né? Na verdade, é uma abreviatura do nome do trem, que ele é considerado um trem mais rápido do mundo. Ele corta, assim, a Europa toda. Enfim, por que ele é mais rápido? Porque ele alcança a velocidade de 300 km por hora e faz um recorrido de Sevilla a Madrid em somente 2 horas e meia. Chegou a Madrid, que horas? Ao final da tarde. Vejam só, aqui nós temos uma observação. O preço desse tour inclui estância em los hotéis indicados, ou seja, vocês vão chegar e ficar em hotéis, né? Aí já diz quais são os hotéis, ou similares, com el desayuno. Aprendam isso. O que é desayuno? Café da manhã. Um recorrido em autocar turístico com guia acompanhante. O que é isso? É o City Tour. É um carro que tem um guia, onde leva essas pessoas. E aí vai mostrando, ali fica a igreja, ali fica a catedral, ali fica a praça, ali fica o rio. Isso é chamado City Tour. E aqui em espanhol a gente chama de recorrido. Valeu? Bilhete de trem, que é o ingresso para você pegar o trem que vai sair de Sevilha até chegar em Madrid. E que tipo de classe? Tem classe, né? Classe A, B, C, conforme a sua situação financeira. Aí ele fala classe turista. Maleteiros em los hoteles, uma maleta por pessoa. Visita com guia local em Granada e Sevilla. Reserva e entrada a Alhambra e Generalife. Explicações de outras cidades e lugares turísticos señalados em itinerário. O que é itinerário? Quer dizer assim, o roteiro da viagem. Com o nosso guia, nuestro guia, seguro básico de viagem, toda vez que você for para a Europa, é necessário você pagar um seguro, eles exigem. Se você não tem seguro, você não pode viajar. E guia informativa. Na página 94 tem um exercício trabalhando essa ideia de viagem. Tem assim, ó. Busca na sopa de letras 15 palavras ou expressões relacionadas com o tema viagem. O que ela diz? Que você deve buscar aí, em espanhol a gente fala sopa de letras, né? Palavras ou expressões que sejam relacionadas com o tema viagem. E depois vocês vão organizar nessa tabelinha que tem aí embaixo. Tem assim, ó, transporte, hospedagem e visitação. Em espanhol você vai falar transporte, hospedagem e visitação. Eu já vou dizer aqui, porque ficam me perguntando no grupo lá toda hora, não dá para responder um por um, que é muita gente. Então, eu já vou explicar para não ter esse problema, tá bom? O importante é saber fazer. Transporte são palavras relacionadas ao transporte que tem aí nesse caça-palavras, certo? Eu vou dizer, inclusive, quais são essas palavras que eu quero que vocês encontrem. Tipo, autobus, que é vocabulário que nós vamos trabalhar hoje, assunto de hoje. Autobus, que é o ônibus. Tren, avião, barco, coche, palavras relacionadas ao transporte. Hospedagem, onde é que você chega de viagem, você fica onde? Esse lugar onde você fica é chamado o quê em espanhol? Hospedagem. São palavras tipo hotel, campamento, não é acampamento, é campamento. Hostel. Hostel é um tipo de hotel assim mais
informal. Albergue, que é mais informal ainda, que você pode pegar um quarto onde você vai ter que dormir aí em beliche com pessoas que você nem conhece. Isso não tem banheiro no quarto, geralmente são albergues. Pension. Visitation, ou seja, visitação. Você chega no lugar, você vai visitar o quê? Geralmente tem museu, monumento, plágia, feira de artesania, centro histórico. Então, são essas palavrinhas que você tem que achar aí no caça-palavras. Na quinta questão, tem assim, e tu? Que vas a hacer en las próximas vacaciones? Lembra que eu já expliquei para vocês o que é vacaciones? Vacaciones são as férias. Você está pensando em viajar? O que você está querendo fazer nas suas próximas férias? Anota aí tudo que vocês pensaram. Gente, a gente pode programar o que a gente quiser, tá? E quanto mais, assim, for interessante nosso sonho, mais vontade a gente tem de concretizá-lo. Na página 96, tem assim, leia os textos e relacione-os com as fotos. Depois, responda oralmente qual desses lugares te parece mais interessante e por quê. Na verdade, a gente vai trabalhar só a letra D hoje, tá bom? Por quê? Porque na próxima aula a gente vai ler a gente vai trabalhar os outros lugares. Tem aí a Argentina, tem o Peru, tem o Brasil. Mas eu não quero trabalhar todos esses lugares numa aula só. Então, vamos ficar hoje somente com a Espanha. E vem esse textinho fazendo referência à Espanha. Essa é uma cidade, na minha opinião, é a cidade mais bonita da Espanha. Da Espanha eu conheci algumas cidades, tipo Madrid, mas Toledo, que é essa cidade aqui, é a minha paixão. Porque você entra na cidade, parece que você está entrando assim num filme na época medieval. E ela é toda assim, como vocês estão vendo aqui na tela, medieval, do início ao fim. Ela é completamente medieval. Então, ela se torna assim como se você estivesse dentro de um cenário de um filme. Por isso, eu achei ela fascinante. Tá? O que diz sobre isso? Essa cidade se encontra a 71 quilômetros ao sul de Madrid. Declarada Patrimônio Histórico da Humanidade, essa cidade compõe um importante conjunto histórico-artístico, onde as culturas cristiana, judia e muçulmana se entremesclam de uma forma insuperável. O que ele diz? Que Toledo, que é essa cidade que eu estou mostrando para vocês aqui na tela, que vocês devem encontrar aí, a primeira fotinha que tem aí, faz essa referência à letra D, ela se encontra, a gente chama, está ubicada, está localizada, ubicada é localizada, a 71 quilômetros ao sul de Madrid. E ela foi declarada Patrimônio Histórico da Humanidade, significa que você não pode chegar a comprar um terreno lá e construir de qualquer jeito. Um exemplo, entre outras coisas. Por que não? Porque eles querem manter esse aspecto de medieval para a vida toda. Então, o patrimônio histórico da humanidade protege aquilo ali. Você não pode chegar a comprar uma casa dessas e sair pintando, colorido, tirar as janelas, botar tudo de vidro. Não, porque vai descaracterizá-la. Então, eles não permitem isso. Essa cidade compõe um importante conjunto histórico-artístico, onde as culturas cristã, judia e muçulmanas. A gente vê muita igreja nessa cidade, onde eram mesquitas. Lembra que eu falei que os mouros tinham conquistado a Espanha durante muito tempo, né? Com o Império Otomano tomando conta daquele lugar como se fosse seus. E aí o que acontecia? Eles obrigavam as pessoas a falar como eles falavam, a acreditar no que eles acreditavam. Então tinha as mesquitas. Depois, com a rainha Isabel a Católica, que ela unificou toda a Espanha, ela deu a ordem de pegar essas mesquitas e transformar em igrejas. Só que muitas características em termos de arquitetura se mantêm. Inclusive, assim, existe um estilo próprio de muçulmano de fazer as janelas. Então, permanece a igreja católica, mas com as janelas que é muçulmana, entendeu? Mais ou menos isso. E aí ela se mistura de uma forma, assim, incrível e harmonioso e simplesmente fantástico. Eu digo a vocês, botem aí no planejamento da vida de vocês, um dia conhecerem Toledo. Toledo é uma das cidades mais bonitas que eu já vi na vida.
livro de vocês, na página 104, tem essa, ó, lê os anúncios e identifica os verbos em futuro. A gente vai fazer uma revisão dos verbos em futuro que a gente vem trabalhando. A gente vai deixar de trabalhar o futuro? Não, né? A gente vai continuar trabalhando com o futuro, só que agora a gente vai trabalhar com um assunto novo, que vou explicar daqui a pouco, que é chamado perífrase verbal com a ideia de futuro, beleza? E aí esse anúncio diz assim, acompanha com a professora, como eu disse, está lá na página 104, esse anúncio. Tem assim, alta velocidade avante Galícia. E aí ele faz um recorrido aqui, ó, 38 minutos de Santiago a Orense. Diz o seguinte, los nuevos trenes alta velocidade avante. Lembra que eu te falei, que vocês viram nos textos falando ABA? É, na verdade, a abreviação de alta velocidade avante, é ALVA. Galícia reduz em seu tempo de viagem. Você pegando esse trem de Santiago de Compostela até a cidade de Ourense, vejam aqui, llevará solo 38 minutos. Además, puedes comprar tus billetes por internet e assim ahorrará, grifem essa palavra. Esqueci de dizer a vocês, o exercício é vocês marcarem os verbos que estão no futuro. Então, eu vou botar aqui de outra cor, vocês vão grifar aqui, ó. Llevarás, futuro. Ahorrarás, futuro. Esse é o exercício, tá? De agora. Beleza? Então, você vai levar somente 38 minutos e você vai economizar, que a palavra ahorrarás é economizar, todavia mais tempo. Ainda mais tempo. Muévete por Galícia de la forma mais cômoda, sustentável e segura. O que disse? Você vai andar, né? Vai sair, vai viajar pela cidade de Galícia de uma forma mais cômoda, mais sustentável e mais segura. E aí, se animaram a fazer essa viagem de trem? Olha, que interessante. Gente, na página 104 tem esse outro anúncio, né? Fala sobre viagens e aqui fala especificamente sobre cruzeiros. Vacaciones en el mar. Faz uma viagem de cruzeiro, é uma coisa assim fantástica. Você entra no cruzeiro e ali é como se você estivesse num mundo paralelo, porque tem tudo. Né? Tem seu quarto confortável, tem lugares tipo shoppings, restaurantes de todas as formas que você pode imaginar, piscinas. Tem uma vida ali dentro daquele navio. E aí, você vai passando por vários outros lugares, sem precisar tendo aquele aborrecimento de vou ter que fazer o translado do hotel para o aeroporto, ficar esperando no aeroporto para ir para outra cidade, esperar de novo, quem sabe fazer uma ponte aérea, enfim. Não, você tá ali curtindo tudo, tem boate à noite, tem festivais, tem tanta coisa, gente, tem shows. É incrível. Mais uma coisa para vocês botarem aí, ó, no futuro da vida de vocês. É para vocês se formarem, que vocês já estiverem empregados, ganhando bem, vocês devem fazer um cruzeiro. Anotaram? Beleza. Então, vamos ver o que ele diz aqui. Embarca-te em um cruzeiro e prepara-te para viver umas vacaciones. O que é vacaciones mesmo? Férias. Llenas de diversión y entretenimiento. Vive la apasionante experiencia de viajar en un crucero del que jamás te olvidarás. Qual é o exercício aqui? O que vocês têm que fazer aqui, crianças? Quem lembra? Vocês devem marcar as palavras que estão no futuro. Qual é a que está no futuro aqui? Marquem aí. Estou marcando de vermelho. Olvidarás. Marcaram? Ótimo.
Então, a perífrase verbal que traz uma ideia de futuro, ele é formado da seguinte forma. Você conjuga o verbo ir, yo voy, tu vas, él va, nosotros vamos, vosotros vais, ellos van, no presente do indicativo. Aí você coloca a preposição a, lembra que em espanhol o a é sempre preposição. Em português o a é um monte de coisas. O a é artigo, o a é pronome, o a é preposição. Mas em espanhol é sempre preposição. Por isso se torna mais fácil, porque você vai olhar o a e vai pensar assim, esse a é como se fosse o para. Ele tem essa função de ligar um termozinho a outro termo, é uma pontezinha. Então, ele é uma preposição. Então, você vai conjugar o verbo ir, vai colocar essa preposição e vai colocar o verbo no infinitivo. O que é o verbo no infinitivo? É aquele verbo terminado com AR, ER e R. Você cumpriu essa estrutura, você conseguiu trazer uma ideia de futuro. Em vez de você falar assim, ele cantará, em espanhol, ele cantará. Você vai dizer como? Ele va a cantar. Ele amará. Ele va a amar. Ele bailará. Ele va a bailar. Entenderam? Então, veja, usamos essa perífrase verbal para falar sobre o futuro. É importante recordar as formas do verbo ir, como você vai conjugar o verbo ir. Repitam comigo, yo voy, tu vas, ele va, nosotros vamos, vosotros vais, ellos van. Lembre que eu estou falando esse V, né, com som de quase B, mas esse UB, que tem um som de quase B, continua sendo V. Então, yo voy, escreve assim, ó. Yo voy a cantar, yo voy a bailar, yo voy a decir, yo voy a beber, yo voy a ir. Sabe, as crianças pequenas, assim, até uns 7 anos, elas têm um costume de dizer assim, vou ir ao banheiro. Em português, né? Tá falando errado, vou ir. O certo seria o quê? Vou ao banheiro. Mas em espanhol é correto você dizer assim, vou ir ao banho. É interessante. Resumindo, a perífrase verbal que traz essa ideia de futuro é formada da seguinte forma. Você vai conjugar o verbo ir no presente do indicativo. Vamos lá? Conjuguem comigo, repitam. Yo voy, tu vas, él va, nosotros vamos, vosotros vais, ellos van. Viram que o som do U, ou seja, do V, tem um som de quase B, beleza? Mas o que, crianças? Mais o a, que é a preposição sempre em espanhol, e mais o quê? O que a gente coloca depois? O verbo no infinitivo. O que é um verbo no infinitivo? O verbo terminado com AR, verbo terminado com R, verbo terminado com IR. Você seguiu essa estrutura? Conjugou o verbo ir, botou o a, botou o verbo no infinitivo, você fez o quê? Você fez uma perífrase verbal que traz uma ideia de quê? De futuro. Agora, pessoal, a gente vai fazer um pequeno exercício como revisão desse assunto, beleza? Então, a gente vai estar trabalhando com o quê? Perífrase verbal que traz uma ideia de futuro. A estrutura para isso é usar o quê? O verbo ir, conjugado no presente indicativo, yo voy, tu vas, ele vas, ele va, enfim, mais a preposição a, o a é sempre preposição, mais o infinitivo, que são os verbos terminados com AR, IR e IR. AR, ER e R. Valeu? Então, qual é o exercício? Quero que vocês identifiquem aí na tela quais são as perífrases verbais utilizadas nessas frases. Acompanhem comigo. Eu vou aprender espanhol. Cadê a perífrase verbal, pessoal? Vou a aprender. Que eu poderia usar somente um verbo para substituir essas 3 palavrinhas. Eu aprenderé espanhol. Tu vas a viajar a outros países. Qual é a perífrase? Vas a viajar. Eu poderia trocar somente por uma palavra? Qual palavra? Tu viajarás a outros países? Maria vai casar-se. Cadê? Vai casar-se. Então, eu poderia colocar como Maria casará, se casará. Nós outros vamos a sonreír. Vamos a sonreír. Vosotros vais a empreender. Vas a empreender. Ellos van a hacer muitas coisas. Van a hacer. Muito molezinha esse assunto. Voltando para o livro, abram na página 97, estou esperando. Beleza. Primeira questão. Lê ele comic e contesta. O que é comic? Essa tirinha que tem o objetivo de fazer graça. Contesta significa responda. A pergunta é, por que o trabalhador se nega a trabalhar dele é difícil?
Porque o trabalhador se nega a descer do edifício. Vamos ver o que é que ele diz? Aqui diz assim, olhem, acompanhem. Vas a bajar a almorzar? Aí ele diz, estás louco? Não has visto lo peligroso que está o trânsito? Então ele acha, é engraçado, porque ele acha que ele está muito mais seguro lá nas alturas do que está andando na rua. Então, a graça que ele busca fazer aí é essa. Aí vejam bem, o que é que diz aqui ao lado? A expressão, acompanhem que tem no livro de vocês aí no lado também. A expressão vas a trabalhar, marquem aí, tá vendo que já tá marcado no meu, mas vocês têm que marcar, marcaram? Beleza. A expressão vas a barrar, utilizada pelo el obrero, operário, na vinheta, transmite uma ideia de futuro imediato, a diferença do futuro, bajarás. Então, veja, vas a barrar ou bajarás, ok? Traz uma ideia de futuro imediato quando ele fala vas a barrar. É uma perífrase formada pelo verbo, já ensinei a vocês. Quero que vocês me digam agora, como eu faço essa perífrase para trazer uma ideia de futuro? Meninos, digam aí para a prova. Você conjugar o verbo ir, de oboito, base, libar, vamos, base, ban, mais a preposição a e mais o verbo no infinitivo. Então, veja, ó, base é o verbo ir, a é a preposição, barrar é o verbo no infinitivo. Base a barrar, base a amar, base a bailar, perdão, base a educar, base a telefonear, base a reir, base a salir. Viram como é que a gente faz essa perífrase verbal? Aí, nessa primeira questão de vocês, pergunta o seguinte, por que o trabalhador se nega a descer do edifício? Quais são as opções? Existem 3. Vou ler e vocês vão responder. Estou esperando. Porque não lhe gusta comer com outros trabalhadores, então ele não vai descer porque ele não gosta de comer junto com os outros trabalhadores? Não, né, gente? Porque arriba é mais cômodo, porque lá em cima é mais confortável. A ideia não é ser confortável, a ideia é ser o quê? Mais seguro. Não é isso? Então, ele não disse que é mais confortável. Então, não é essa. Porque ele parece mais peligroso el trânsito que los muitos metros que está lejos del suelo. Então, ele disse o seguinte, parece que para ele é mais perigoso o trânsito do que estar lá muitos metros distantes do solo. Essa é a resposta correta, marque aí a terceira opção. Na segunda questão, tem assim, transforma as frases substituindo o futuro por uma perífrase de futuro. Como assim? Vou dar o exemplo. Letra A. Estude o espanhol porque viajaré a Cuba. O verbo viajaré está no futuro. E você tem que pegar esse viajaré e trocar por uma perífrase verbal. Como é que vai ficar, crianças? Estude o espanhol porque vou a viajar a Cuba. Troca viajaré por vou a viajar. Embaixo, pedirá por vou a pedir. Embaixo, na letra C, tem, deixa eu achar, qual é mesmo? Veremos. Troca veremos por vamos a ver. Na letra D tem comprarão. Pensem, não vou dar resposta não. Pensem. Pensaram? Comprarão. Como é que vai ficar? Vão a comprar. Muito fácil, né? Agora passem para a página 98. Nós temos mais uma vinhetazinha aí. O objetivo é fazer graça. Vamos ver se vocês conseguem entender o que ele quer que vocês façam. Acompanhem a professora. Leia a vinheta, ou seja, leia a vinheta. E identifique que expressão se utiliza para se referir ao futuro. Em seguida, responda, contesta. Veja que a palavra contesta significa responder 1 milhão de vezes. A professora vai falar 1 milhão de vezes, tá? Até vocês aprenderem. Responda as perguntas que estão em seguida. Aí nós temos aqui a fala, né? Do personagem. A gente vê que é uma imagem que mostra o descobrimento do Brasil, os portugueses chegando, os índios, a caravela, enfim. E aí um português diz assim, pergunta se não vamos a quedar muito tempo. Pergunta se nós vamos ficar por muito tempo. E aí, nós vamos... primeiro marquem a perífrase, né? Vamos a quedar. O meu já está marcadinho aqui. Vocês vão marcar o de vocês. Somente... Deixa eu apagar. Espera aí. Agora vocês. Vamos lá. Estou esperando. Marcaram? Vamos a quedar. Formado pelo verbo ir, vamos, mais a preposição a, e depois o verbo no infinitivo quedar. Que significa o que aí, crianças?
ficar, vamos ficar. Letra A tem assim, que papel cumple el personaje del centro de la tira? O que esse que está no centro de toda essa gravura, que função ele tem? Ele é o quê? Um periodista? O que é periodista, crianças? Periodista é um jornalista. Ele é um jornalista? Ele é um intérprete? Ou ele é um investigador? Ele é um intérprete. Ele está pedindo que ele pergunte aos índios, né, se eles podem ficar mais tempo. Então, veja, esse não sabe falar o idioma dos índios e pede a esse intérprete que fala português e fala o idioma dos índios para perguntar a ele, tá certo? Letra B. Quem indica a pergunta? A primeira opção. Que los indígenas querem receber a los europeus como hóspedes. É isso? A pergunta indica que os indígenas querem receber os europeus como hóspede? Não, né, gente? Que los blancos se van muy deprisa. Que os brancos vão muito depressa? Não, né? É uma ironia porque os blancos chegaram e nunca mais se foram. É uma ironia. Porque como é que ele pergunta assim, a gente pode ficar aqui mais tempo? Na verdade, ele está fazendo uma crítica. Porque eles chegaram, né? Essa visita chegou no Brasil e nunca mais foi embora. Então, é a terceira opção, marquem aí. Tá bom? Letra C. El antônimo de mucho tiempo es. A professora já deu uma explicação assim por cima, só para vocês terem uma noção do significado, no sentido de muy mucho. E a gente vai trabalhar mais daqui para frente. Beleza? Mucho significa muito tempo. Então, o contrário de muito tempo é o quê? Pouco tempo. Muito tempo, pouco tempo. Segunda opção. E a letra D tem assim. A que explorador crees que se refere la tira? Eu falei que era os portugueses, mas na verdade não é, né? Cristóvão Colón. Em espanhol, em português, a gente fala Cristóvão Colombo. Mas em espanhol, eles têm uma variação de alguns nomes próprios que eles fazem eles espanholizam, vamos dizer assim. Por exemplo, João, eles botam Juan. Paulo, eles botam Pablo. E aí acontece também com o nome de Cristóvão Colombo, que eles vão falar como? A Cristóbal Colón. Marquei a primeira opção. Esse não tem no livro de vocês, mas é assunto que vai cair na prova, no teste, melhor dizendo, né? Primeiro no teste, depois na prova, enfim. Então, eu quero que vocês anotem no caderno, porque é material para ser estudado, tá bom? Que assunto é esse? Médio de transporte. Então, quando a gente viaja, a gente pode viajar como, gente? A gente vai de avião, a gente vai de navio, a gente vai de carro. Como é que a gente viaja? Então, aqui a gente trouxe os meios de transporte para vocês fazerem essa relação. Nós temos microbus, autobus. Eu preciso dizer que é um micro-ônibus, um ônibus? Acho que não, né? Coche é carro. Acho que eu não vou precisar dizer isso para vocês, né? Qualquer coisa, vocês me perguntam lá no grupo. Caminhoneta, táxi, caminhão, patines, patineta, bicicleta, moto, avião, helicóptero, avioneta, globo. Globo é balão, perceberam, né? Cohete, que é foguete, dirigível. Anotaram? Beleza. Agora eu vou explicar o que, na verdade, é mais importante numa prova, né, no Enem, no vestibular, do que o próprio vocabulário em si. Vamos lá para o próximo slide, eu vou explicar para vocês. Aqui tem a parte muito mais importante desse assunto, porque, na verdade, é o que cai nas provas, né, no vestibular, no Enem, nas provas da Proselma, enfim. Não só a questão do vocabulário, mas principalmente como é utilizado esse vocabulário. Então, vocês devem aprender o seguinte. A preposição em é utilizada sempre para se fazer referência de quando você vai viajar com determinados meios de transportes. Então, você vai falar assim, eu vou em autobus e não vou de ônibus. Em português, eu digo, vou de ônibus. Sabe a música de Angélica, vou de táxi? Em espanhol, você vai dizer como, vou em táxi. Então, vou em autobus, vou em globo, vou em trem, vou em coche, vou em barco, vou em bicicleta, vou em cohete.
Então, veja, é isso que cai nas provas. É como você vai utilizar essa preposição, porque você vai pensar fazendo a relação com o português, que é vou de táxi, vou de carro, vou de ônibus, e aí você acaba errando, porque na verdade não é diferente do português. Agora, meninos, preste atenção no seguinte, que a gente usa o em para os meios de transporte, mas se você não for com esses meios de transporte, você for andando, preste atenção aqui, você vai andando, ou então você vai a cavalo, você vai usar a preposição a, eu vou a cavalo, eu vou a pé. Perceba que em português também tem essa transição, né? A gente fala em português vou, você não fala vou de pé. Falar vou de pé, tá falando errado, vou a pé. A mesma coisa acontece em espanhol. Lá nos comentários, quero que você coloque os lugares para onde vocês já viajaram. Já foram para algum outro país, algum outro estado? Qual viagem que vocês acharam mais interessante e por quê? Que lugar você gostaria de ir nestas vacações? Tá? Algo de agora, algo que vocês já viveram até o dia de hoje ou pretende mais imediatamente. Porém, algo só para vocês, numa agenda, num diário de vocês, um lugar escondidinho aí para a vida toda de vocês. Vocês vão fazer um planejamento de vida. Isso é para a professora? Não, é só para vocês. Vou dar só um exemplo, tá bom? Uma ideia, para que vocês se inspirem nisso. Aos 15 anos, vou viajar para Disney. Eu acho que todo mundo, quando tiver 15 anos, vamos estender assim no máximo 18 anos, entre 15 e 18, todo mundo tem o direito de ir para Disney. Disney é maravilhoso, você conhece o mundo inteiro. Sabe, quando você vai para Disney, é o mesmo que você ter ido para o Japão, é o mesmo que você ter ido para a Europa, é o mesmo que você ter ido para Buenos Aires, para o Brasil, em tudo, porque tem todo o mundo ali, num único lugar. E lógico, se você vai para Disney, você vai conhecer Orlando. E sempre a gente dá uma paradinha em Miami, ou seja, tudo isso fica onde? Nos Estados Unidos. Coloquem para vocês, quando vocês chegarem na maioridade de vocês, assim, aos 21 anos, ou até aos 21 anos, vocês conhecerem Buenos Aires. Buenos Aires é uma viagem, assim, muito barata. Que fica na Argentina. Podem também irem para Bariloche, alguma outra cidade da Argentina que é bem interessante. Mas eu amo mesmo Buenos Aires. Por que é bom? Porque vocês já aprenderam, vocês têm uma noção de espanhol. Eu quero que vocês pratiquem. Quero que vocês ouçam os outros falando em espanhol. Quero que vocês gostem de falar em espanhol para que vocês aprendam, que vocês sentem e estudem. Porque, gente, se vocês quiserem, vocês podem aprender bem rapidinho o idioma. Pensa aí, ser bilíngue, daqui a pouco poliglota e etc. Eu já dei a dica a vocês. Se vocês pegarem somente uma série grande, né? Uma série grande, toda em espanhol, só ouvindo em espanhol, vocês vão estar falando espanhol. Depois bota em inglês, aprende inglês, depois pega um outro idioma. Bom, um dia em minha juventude, vou viajar para... ainda na minha juventude, vou viajar para... Não botei uma idade específica. Porque essa viagem é mais carinha, né? Ir para Cancún, México. Então, imagina assim que vocês já devem estar trabalhando, tendo dinheiro de vocês e tal. Exige um pouco mais de dinheiro, mas é uma viagem obrigatória para todo jovem. É um lugar, assim, maravilhoso, onde todo mundo quer ir, porque, sabe, é tudo que o jovem gosta, de boate, de show, de gente jovem, gente bonita, de praias assim, paradisíacas, de uma natureza, assim, esplêndida. Pesquisem, não vou contar tudo para vocês não, é muito maravilhoso, acreditem em mim. E veja só, conseguindo uma vida adulta, aí já vai para, vamos dizer, os 24 anos em diante, a los 24 anos, vou viajar para... Não pode deixar de ir para a Europa, principalmente começa por esses lugares, Portugal, França e Espanha. Começa. Não quer dizer que você não vai na Itália, não quer dizer que você não vai na Inglaterra. Mas esse recorrido, como a gente chama, Portugal, França e Espanha, é obrigatório. Ok? Espero que tenham assistido a videoaula já respondendo a página do livro, né, na página 90 até a página 94. Eu explico tudo devagarinho como fazer. Lembrando que a página 96 é só a leitura aí da letra D, porque os outros textinhos das outras letras a gente vai trabalhar numa outra aula, onde a gente vai trabalhar os outros lugares, como a gente vai trabalhar sobre a Argentina, sobre o Rio de Janeiro e etc. Sim, eu também explico como responder a página 97 até a página 99 por essa videoaula. Não esqueçam também da página 104. Importante tirar foto das atividades feitas e enviar para a professora, porque isso vai ajudar na nota de vocês.
E chegamos ao final de nossa aula. Espero que vocês tenham gostado. Quero que vocês pesquisem mais sobre essa ideia de viajar. Quero que vocês se apaixonem por viajar, porque quando a gente viaja, a gente conhece o mundo de uma forma diferente, a gente amplia nossos horizontes. Isso é muito saudável. É algo assim que vocês devem... Eu estou incentivando vocês, porque eu incentivei a minha filha, e vocês é como se fossem, né, meus. Então, eu quero também o melhor que há para vocês. E aí, vocês vão passar para os vídeos de vocês e assim sucessivamente. Vão conhecer o mundo. Um beijo, um abraço e até semana que vem.